enunciado. Me dá um enunciado para a gente fazer a primeira conta de intensidade de corrente elétrica. O chuveiro, muito bem, o chuveiro recebe uma carga de... Chuta. 12.500. Pode ser 666 coulombs em apenas 10 segundos. Não, senão vai explodir a casa. Tá? Em 1000 segundos, calcule a corrente elétrica deste dispositivo elétrico. Intensidade igual 666 sobre 1000, na matemática profunda, 0,666, o quê? Ampere. Só isso. Que outra pergunta? Para uma corrente de 10 amperes, durante um tempo, 12 segundos, qual é a carga que atravessou a tomada? 120 o quê? Não. Não foi 10 amperes, 12 segundos? 10 amperes, 12 segundos. Está dividindo, passa 12 vezes 10, 120 coulomb. Última possível pergunta para essa fórmula bobinha. Intensidade e quantidade. Dou I e dou o quê? Pergunto o tempo. São as três possibilidades para esse início de conversa. Galera, quando o ser humano começou a brincar com corrente elétrica, a galera não tinha noção da experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford Bohr. A experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford Bohr é de 1900, enquanto corrente elétrica é de 1800 e pouco. Aí os caras assim, olha, corrente elétrica deve ser umas baguinhas positivas. Deve ser umas baguinhas positivas que caminham para lá. E até hoje, os cientistas, quando vão representar uma corrente elétrica, supõem que são partículas positivas que se mexem. Porém, com a experiência da fina lâmina de ouro, de Rutherford Bohr, nós descobrimos que quem está na casquinha dos átomos são os... E quem pode se mover no sólido são só os... Ou seja, tá vendo aquele meu desenho ali, ó? Partículas positivas se deslocando? É mentira. Porém, no circuito elétrico da NASA, a corrente elétrica é desenhada no sentido errado. Como se as partículas se movessem, como se as partículas que se movessem fossem as positivas. Enquanto na verdade verdadeira, o fluxo é de elétrons no sentido oposto. Eu também fiquei assim. Que merda é essa? Que os babaca não arrumaram? Não tem por que arrumar. Não interessa para onde as partículas estão andando mesmo. O que interessa é quantas partículas estão se deslocando com o passar do tempo. Vou te falar que na física moderna, lá em transistor, em diodo, em tiristor, o cara tem que saber para onde vai o elétron e para onde não vai. Mas os entendidos vão saber que o sentido real é diferente do sentido convencional. E o vestibular pode te perguntar. Indique o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica. Agora tu sabe que se as partículas positivas supostamente vão para lá, esse é o sentido convencional. E esse, portanto, é o sentido... Exemplo. Não bateu o sinal não, né? Exemplo. Primeiro circuito da tua vida, meu querido. Olha que meio. Primeiro circuito da tua vida. Essa barrinha maior, tu acha que é o quê? Mais ou menos. Isso aqui, tu acha que é o mais ou menos isso aqui? O grandão. Que? Como assim? Tu acha que é mais ou menos? Aí tu vê, o cara não precisa nem saber. Né? É grandão, mais, pequenininho, menos. Não é intuitivo. Né? Ganhou uma caixa de chocolate grandona. É só um chocolatinho. Não é? Ganhou um monte de dinheiro. É só uma moedinha. Não é isso? E o grandão? O grandão é o quê? É mais. E o pequenininho? Menos. Os opostos? Os iguais? Antes os cientistas, tu vê que tansos, chutaram que era a baguinha positiva que se mexia no fio. Deve ser as baguinhas positivas, ninguém sabia mesmo, é positivo, bota aí, positivo. Aí os opostos, os opostos se atraem, a baguinha positiva vai em direção ao menos. Os iguais
A baguinha positiva foge. Olha o circuito, para onde é que é a corrente elétrica, tá vendo? Essa corrente elétrica que eu acabei de desenhar é o sentido real ou convencional? Convencional, porque na verdade quem se mexe são os elétrons. Tu viu? Se tu lembra que o grandão é... E o pequenininho? E sabe que os opostos? Tu consegue definir o sentido real e o sentido... Para definir o convencional, tu larga a baguinha positiva no fio. Para definir o sentido real, tu larga a baguinha negativa. Ô professor, por que tu largou a baguinha positiva dos dois lados? Só para garantir. Bastaria ter largado de um lado só, né? E ter obedecido para onde ela vai, né? Eu botei dos dois lados para garantir. Certo? Show de bola, tá mais que o suficiente para hoje. Muita informação nova.